Olá, eu sou a Elisângela, tenho 39 anos e sou de Blumenau, Santa Catarina. Então, mais ou menos em 2006 foi quando eu tive meu primeiro contato com a descoberta inato através de uma palestra do Fernando Mendonça. Quando eu ouvi a palestra dele, eu me interessei pelo assunto porque ele estava falando das BNIs, que são as bases naturais de inteligências. Ele falou sobre as ativas, sobre as racionais e sobre as emocionais. Aí ele falando sobre as bases, de comportamento, eu me identifiquei na base ativa, porque eu sou uma pessoa bastante agitada, pela questão da ansiedade. Eu lembro que ele deu um exemplo assim na época bem básico, assim, que se eu chegasse num ambiente e visse um balde ali no chão com um pano e coisa, ele falando, e aí, você, o grupo tal, o que faria? Passaria direto, tiraria, coisa e tal? Obviamente, seria óbvio que eu ia passar, pegar, tirar, o que isso aí tá fazendo ali? Ali não é o lugar? Na verdade, assim, pra ser bem sincera, quando eu me encontrei ali na BNI ativa, eu achei o máximo, tá? Achei que era a melhor BNI, tava sempre na frente, de atitude, de ação. Achei bem bacana, porque, aí só viu as coisas boas, Daí depois que você vai estudando com mais profundidade, aí eu fui vendo as inabilidades, Que a gente às vezes atropela as coisas, acaba não filtrando o que fala, acaba magoando e ofendendo as pessoas. E depois disso, de eu conhecer e estudar mais a fundo a ferramenta, acabo filtrando muito isso. Não falando mais, tendo mais esse cuidado no falar. Eu me sentia assim, a sargentona, me sentia, que eu era o máximo, eu estava sempre no comando, sempre tomando a frente, às vezes atropelando as coisas. E isso me fez puxar um pouco o freio de mão e ter esse outro olhar, de olhar para o outro, ver que às vezes eu estou passando por cima dele, estou atropelando, ter um pouquinho mais de paciência, de tolerância, É uma coisa que tu tá constantemente pensando, se analisando, tentando mudar. Não vou dizer que é fácil, não vou dizer que hoje estou 100%, mas eu procuro, depois de vários cursos que a gente está sempre fazendo, sempre se atualizando, porque sempre tem coisas novas, eu procuro me policiar mais nas minhas ações. Isso me ajudou com a minha família, me ajudou na questão assim, eu na minha época de escola eu não tinha muitos amigos, porque eu achava que eu era boa, eu era melhor, eu não conseguia fazer trabalho em grupo, porque eu achava que os outros nunca iam produzir da mesma forma e qualidade que eu produzia. Então assim, eu deveria ser muito chata mesmo, Que olha, coitados. Pra ser bem sincera, assim, na minha adolescência eu tive uma amiga. E depois da descoberta da ferramenta, hoje eu digo que eu tenho vários amigos e amizades de qualidade, que me ajudam a crescer, a me melhorar e a ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu acho que eu tô na profissão certa, gosto do que eu faço, só que se eu for parar assim para analisar e refletir, pessoas que já passaram, que já trabalharam comigo, eu lembro que uma vez uma moça, ela chegou a trabalhar 5 anos, a gente trabalhou junto, a gente ficou grandes amigas, mas eu lembro que no início, uma vez ela chegou e disse assim para mim, Elisângela, quando eu te vi pela primeira vez, eu achei assim, meu Deus, essa guria deve ser uma bruxa, deve ser o demônio, porque a cara, a aparência toda fechada. Aí eu levei um baque assim, eu pensei, mas, eu não sou isso. Claro que eu tenho, uma aparência mais fechada, mas depois que eu começo a conhecer, a conversar com a pessoa, eu consigo me soltar mais, Mas a primeira impressão, assim, que passa é essa. Isso serviu pra gente também não julgar, não rotular as pessoas pela capa, Porque quando eu vi uma pessoa, antes de eu conhecer, as BNIs, e eu vi uma pessoa assim já a cara amarrada, fechada, eu já, passa longe, meu Deus. E eu não consegui me perceber que eu também era assim, igualzinha. Então eu acho que esse conhecimento me ajudou a mudar muito, E principalmente na questão profissional também, de eu querer cobrar demais, julgar. Eu lembro assim que às vezes a pessoa não fazia do meu jeito, como eu achava que era o certo, eu pegava e ia lá, se a minha patroa ouvir isso, eu ia lá e dizia assim, a dona Sheila falou assim, tem que dar uma melhoradinha aqui, tem que caprichar ali, mas na verdade ela nem tinha falado nada, ela nem tinha visto nada. Eu, na minha exigência toda, eu ia lá e tomava conta, sabe?
E eu acho que eu tô numa profissão que eles me deram essa liberdade, eu fui passando essa confiança e eles acabaram deixando, né, eu tomar toda essa responsabilidade. Só que eu acabei às vezes cobrando e julgando, né, muitas não conseguiram passar nos testes, nas experiências, não porque não tinham capacidade, mas pela minha exigência, que é demais. Então, e parando para, né, refletindo desde que quando eu conheci lá atrás, em 2006, se eu for parar para analisar como é que teria sido minha vida se eu não tivesse conhecido, né, e tivesse agindo, continuando assim, eu acho que não teria as grandes amizades que eu tenho hoje. Talvez não nem estaria casada, né, não teria filhos, não teria essa união que hoje a gente tem na nossa família, do amor, do respeito, porque porque mesmo eu me conhecendo, sabendo que eu tô na BNI ativa, mas eu descobri sobre como lidar com os emocionais, como lidar com o racional, porque a gente tem que saber lidar com as diferenças. E são essas diferenças que fazem a gente crescer e evoluir a cada dia. Então eu acho assim que seria uma pessoa sozinha, solitária, arrogante, se achando a pessoa mais inteligente, porque eu lembro que tinha muitas questões que às vezes se eu pegava uma causa para defender, então assim, às vezes eu ia discutir algum assunto com alguém, sempre tive que dar a última palavra. Argumentava, às vezes até criava coisa que nem era, né, para deixar que a minha palavra fosse a última. E depois de muitos anos, depois de conhecer a ferramenta, porque não é só o conhecer, é você tentar botar na prática e se melhorar, acabei me pensando assim, poxa, quanta coisa, quantas ideias, e eu consegui, depois de muito esforço, tá? Eu consegui voltar atrás e reconhecer, poxa, errei, não era assim. Porque eu tinha essa questão, assim, às vezes até reconhecer que errei, mas não assumir, não chegar a dizer assim para a pessoa, me desculpa, não era isso que eu estava pensando. Eu fazia a pessoa acreditar, eu acreditava naquilo e queria que o outro acreditasse até o fim. Às vezes eu lembro que eu chegava a pensar assim, poxa, vontade de abrir a cabeça da pessoa e botar minha ideia ali, como é que ela não pensa, não age assim? E hoje eu estou conseguindo trabalhar essa questão, ser mais maleável, tenho essa coisa muito forte, não vai sair de mim, mas eu consigo trabalhar a fazer com que a minha vida fique mais leve e mais suave, porque é isso que eu sinto hoje. E assim, o Inato foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E eu acho que tudo acontece na hora e no tempo certo. Então, às vezes, tu pode pensar, eu super indico fazer o curso, né? Tem vários cursos, tem os cursos depois que você se conhecer, saber qual BNI você está ativa, racional, emocional, você pode fazer cursos específicos. Eu tenho uma filha de 15 anos, ela fez o PVN porque eu queria que ela estudasse no ensino médio integral, e eu disse para ela, então você faz o curso no Inato e depois a gente conversa. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu descobri que ela faz parte da BNI emocional, que não seria saudável para ela. E ela amou o curso, né? E isso ajudou ela me entender, eu entender ela. Então assim, eu acho que é um grande investimento. Vale a pena você investir, você estudar, porque assim você se conhece, você conhece seus filhos, seu marido, seu familiar, no seu trabalho. Você consegue lidar com as situações, com as diversidades da melhor maneira possível. Venha pra cá, faz teu curso. Eu tenho certeza que a tua vida vai mudar 100%. Vai abrir novos horizontes e você vai ter novas ideias. Vários caminhos vão se abrir, tá? E você vai conseguir fazer as melhores escolhas. Porque aqui ninguém vai dizer pra você, escolhe a direita ou a esquerda. Mas você vai conseguir tomar a decisão certa e escolher qual é o melhor caminho, tá?